Mais um vídeo que vai para minha lista de conteúdos desnecessários. Dessa vez para apresentar uma solução para textos clássicos que nos são recomendados, mas infelizmente têm uma aparência muito assustadora. Eu vou partilhar aqui alguns títulos que quem me acompanhar depois pode ir pesquisar para sentir qual é o peso dos textos que eu estou aqui a partilhar convosco. Há cada vez mais recomendações para se ler livros clássicos, mas para quem não é muito ligado a livros, por exemplo, e lhe é recomendado fazer uma leitura dos Miseráveis de Victor Hugo. Quem conhece o livro Miseráveis de Victor Hugo é um clássico, mas é um clássico altamente volumoso. Não sei se eu conheço um livro mais volumoso que Os Miseráveis do Victor Hugo. Então te fazem a recomendação para ir ler Os Miseráveis, vais desistir mesmo pelo caminho de tão volumoso que é o livro. No entanto, outras obras, como a que eu vou citar agora, são muito mais amigáveis, apesar de serem volumes pequenos, mas são aqueles tipos de livros que nós vamos ler agora e em algum momento da vida vamos precisar revisitá-los. Parece só uma coisa bonita de se dizer, mas quem realmente tem uma biblioteca pessoal ou tem algum livro que lhe serve de referência para alguma coisa, como a Bíblia, por exemplo, em algum momento precisa voltar a ler algum texto e consegue perceber uma coisa diferente. Um texto que é realmente clássico, se alguém estiver em dúvida depois, é mesmo só aqui no YouTube tentar pesquisar, vai encontrar review com certeza de quase todos os títulos que eu vou apresentar aqui. Eu não vou fazer review, apenas apresentar uma solução para aqueles livros que são muito assustadores. Tenho aqui um texto muito clássico. Antigamente as damas liam muito esse livro. Não sei se ainda hoje leem, porque já estou um pouco grande. Mas esse era um livro queridinho para as moças nos nossos tempos, nos tempos coloniais. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. É um livro não muito volumoso. Acredito que em 2, 3 semanas, para exagerar, nós podemos completar a leitura desse livro, Orgulho e Preconceito. As moças no meu tempo gostavam de ler muito este livro. É um livro muito bom. Um outro livro também querido, né? Acho que é muito frequente se ouvir falar de Camões e de calor e de William Shakespeare, Hamlet. Hamlet, Otelo são também obras clássicas de William Shakespeare. Também é um volume muito pequeno, até que em 2, 3 semanas também se pode terminar de fazer essa leitura. Hamlet, William Shakespeare. Mas então há aqueles livros que infelizmente têm uma aparência muito assustadora, que muitas das vezes as editoras têm a solução de tirar em vários volumes, mas infelizmente alguns vêm mesmo assim feios, altamente volumosos. E eu tenho aqui 2 exemplos. Um foi dividido em volumes diferentes e o outro é um único volume. Acho que muitos dos que acompanham-me
ou conhecem muito bem esse nome desse escritor russo, Tolstói, Lev Tolstói. E eu até ainda tenho medo de abrir este livro. Me foi recomendado, mas ainda não comecei a ler nenhuma página, mas já acompanhei alguns reviews e palestras falando desse livro. Imagine só que te recomenda um livro deste tamanho. É um livro muito grande. Levaria mais tempo para leres esse livro do princípio ao fim, que é muito fácil declinar a recomendação. Mas para tudo tem sempre solução, e esse também é um livro, não vou dizer já obrigatório, mas muito bom para se fazer leitura enquanto se está em vida, né? Só se lê em vida. E o outro livro que teria um caráter muito assustador também é este aqui, Os Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov é um livro de Fyodor Dostoiévski. E como dizem, quando uma pessoa já está preocupada em ler Dostoiévski, já é uma pessoa diferente, há que ter um pouquinho de respeito, né? Mas esse é apenas o volume 1. Vai ser que nem uma saga. Se tivesse num único volume, os irmãos Karamazov teriam mais ou menos esse volume. Já precisa de um pouquinho mais de paciência, e então você consegue ler os irmãos Karamazov, um texto também clássico da literatura mundial de Fyodor Dostoiévski. No entanto, os textos assim, dessa maneira, parecem muito mais densos, e muitas das vezes nós não queremos pegar todos aqueles detalhes que estão acompanhados no livro original. Queremos ter uma ideia geral do que fala o livro. What is this book about? E então eu vou apresentar a solução hoje. Quando quiseres, por exemplo, ler um Fyodor Dostoiévski, em vez de ler este volume, se a tua intenção é apenas saber de que fala o livro, ter uma noção geral, existe uma versão mangá de Fyodor Dostoiévski, Irmãos Karamazov. O mangá. O que é um mangá? Porque eu creio que muitos dos que me acompanham, só para não falar todos, não sabem o que é um mangá. Mas para ser um mangá, esse texto até violou alguns princípios, porque um mangá de verdade é este que eu tenho. Esse sim é um mangá de verdade. Essa é uma tentativa de mangá, mas é considerado um mangá. O que é um mangá? O mangá é um estilo de meio que banda desenhada de origem japonesa. E, por exemplo, se eu mostro esse livro ou para um leitor ocidental, já parece complicar-lhe um pouquinho, porque a página de frente que nós estamos habituados ao fazer a leitura seria essa. Essa seria a capa, e então essa é a primeira página. No entanto, um mangá é um tipo de livro um pouquinho estranho, que se lê de trás para frente, no que nós estamos habituados. A leitura de um livro mangá se faz da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Pelo menos hoje aprendeste uma coisa nova. E então
essa versão conta a história dos irmãos Karamazov, para teres noção da treta e da história de um texto clássico como o do Dostoiévski. Não se julga um livro pela capa, e eu tenho uma capa aqui desse texto, Death Note. O primeiro mangá que eu comprei era a única, não bem a opção, era o último livro disponível para compra numa livraria que fechou. Agora já tenho o volume 1, 2 e 3, mas eu tenho uma história curiosa com esse livro. Eu lia o meu livro no aeroporto. Não se julga o livro pela capa, mas infelizmente a pessoa que estava ao meu lado, só de ver a capa do livro, decidiu afastar-se de mim porque parecia que eu estava a ler uma coisa muito estranha. E convenhamos, a capa é mesmo bem feinha, mas ela é a capa de um livro que fala de alguém que na verdade quer melhorar o mundo. É uma história de alguém que apanha o livro de um deus da morte, e este livro chama-se Death Note, no sentido de que quando o teu nome é escrito neste livro, you will die. Death Note. E então tem uma treta de investigação para se descobrir. Mas o vídeo não é sobre Death Note, apenas sobre mangá. Queres ter uma noção básica, né, de um texto clássico? Pesquisa se não tem a opção de mangá, porque ela vai te dar mesmo de uma forma divertida uma boa noção do texto principal. E os mangás têm a característica de serem livros bastante acessíveis. No Japão podes encontrar mangás a preços que vão até te assustar, né? De tão baratos que são. Então, essa é uma solução boa que eu também fiquei admirado ao encontrar uma versão mangá para os irmãos Karamazov. A livraria em que eu normalmente compro os livros está para trazer também outras versões mangás de textos clássicos, inclusive o Hamlet de William Shakespeare, e possivelmente eu também venha a colecionar esses livros assim em mangás, e para que então lá mais para frente, quando tiver que passar a introdução para alguma criança ou algum adolescente para entrar em contato com um texto clássico, apresentar-lhe essa maneira divertida de entrar então nesse mundo de literatura clássica. Quem acompanhou-me até agora, com certeza agora sabe o que é um mangá. Já podes pesquisar mais um pouquinho para saber origem, detalhes mais que é. Termino aqui o vídeo. Obrigado por quem me acompanhou.